Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a um programa muito especial que é o Arena Enem. A nossa ideia é passar para você conteúdo sobre várias áreas do conhecimento para que você consiga caprichar muito na sua redação, tanto do Enem quanto na redação dos outros vestibulares. Eu sou Fernanda Pessoa, professora de Linguagens e Redação há quase 25 anos. Gente, o tema de hoje é muito especial. Desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável. Quero já deixar aqui o meu agradecimento à Uninasal e à UNAMA pelo projeto tão incrível voltado à democratização do acesso à educação. Isso é possível porque existem pessoas que acreditam no conhecimento compartilhado. A convidada de hoje é muito especial. Há muito tempo, não vou dizer há quantos anos, ela foi minha aluna e hoje é referência em sustentabilidade. Vamos conversar hoje com Suzane Galeno. Ela é bióloga, especialista em gestão ambiental e sustentabilidade, mestre em gestão do desenvolvimento local sustentável e é diretora da Ecossustentabilidade. Que coisa boa! Imagine, agora a gente se encontra aqui, fora da sala de aula. E ajudando outras pessoas, já. E ajudando outras pessoas, mas eu acho que o mais encantador da educação é a capacidade que a gente tem de compartilhar o conhecimento de várias formas, né? Mas olhe, me conte, normalmente as pessoas acreditam que desenvolvimento econômico precisa ser oposto a desenvolvimento sustentável. Exato. Como é que a gente estabelece essa relação? Mas eu preciso começar por uma questão muito básica. Prepara caneta e papel e deixa eu dar uma dica, bem antes da gente começar. O tema da redação do Enem, ele pode ser realmente muito específico. Por exemplo, a problemática do lixo plástico nos oceanos. Ou a problemática ligada à poluição urbana. Ou o problema da sustentabilidade, ou qual a relação entre desenvolvimento sustentável, energia limpa, enfim, qualquer questão ligada à discussão ambiental, a gente sempre pode partir de uma análise macro para uma análise micro. Por exemplo, tudo o que a gente conversa hoje sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, a gente consegue direcionar durante uma redação para uma abordagem mais específica, certo? Então, tudo é muito importante. Me conte. Partindo do começo, né? O que é sustentabilidade? A gente precisa entender que não existe desenvolvimento econômico sem o desenvolvimento ambiental. Todos os produtos, eles precisam de recursos naturais para serem desenvolvidos. Até mesmo o serviço para ser prestado, ele demanda energia, ele demanda água, ele demanda, né, matérias-primas para fazer o papel, enfim. Então, a gente não pode dissociar um do outro. E a sustentabilidade nada mais é do que, anota aí, uma tríade, uma base que envolve economia, envolve meio ambiente e envolve sociedade. Então, se eu não considero esses três juntos, trabalhando harmonicamente, deixou de ser desenvolvimento, né? A gente tem uma diferença entre os termos, inclusive, crescimento e desenvolvimento. Crescimento é a qualquer custo, ignorando, né, os limites. E desenvolvimento é algo que vai ser, né, pensado, estruturado. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa entender sustentabilidade como norteadora das ações e o equilíbrio entre o econômico, social e o ambiental. E eu quero enfatizar que no social entra a cultura também, né, de cada região. É muito comum as pessoas confundirem o que é desenvolvimento sustentável, né? O que é crescimento econômico, achando que, de fato, eu posso trabalhar até esgotamento do recurso natural. É bem interessante a gente lembrar de uma conferência, eu preciso comentar com vocês e anotem, porque ela foi muito importante para o que se percebeu, que é a Conferência de Estocolmo. Foi uma conferência em 1972, e preste atenção,
A reunião era uma reunião organizada pela ONU e a ideia da reunião era conciliar o que de fato seria desenvolvimento a partir dali. Então, os países tratados como desenvolvidos disseram que não queriam um desenvolvimento a qualquer custo. Então, se fosse para a degradação ambiental, eles topariam frear. Presta atenção. 50 anos se passaram e é verdade que os países desenvolvidos hoje não estão tão preocupados quanto a conferência. Mas os países subdesenvolvidos, como eram chamados, eles disseram que estariam dispostos ao crescimento a qualquer custo. Queríamos crescer. Lembrando que desenvolver uma coisa, crescer outra. Então, eu acho que o acontecimento Conferência de Estocolmo, que é uma forma de chamar o mundo, chamar a atenção para os riscos de um crescimento desenfreado, eu acho que foi um acontecimento muito importante para tudo o que acontece do ponto de vista ambiental, né? Do ponto de vista também associado à questão do contexto social, do grupo social e do desenvolvimento econômico, né? Que de fato precisa se relacionar. A gente sabe que a gente vive uma crise muito séria ligada ao consumo, de várias formas. E dentro de um contexto de sustentabilidade, de desenvolvimento social, econômico, desenvolvimento, o que é que se caracteriza como sendo consumo consciente? Tem relação, não tem? Consumo consciente, consumo responsável é aquele onde a gente vai utilizar apenas o necessário, né? Alguns números eu vou trazer. A gente tem um desperdício de 30% do alimento que é produzido. Então, a gente talvez não precise tanto mais de terra, mas de uma melhor logística para aquele alimento, né? Antes de chegar no prato, a gente tem esse desperdício. E uma coisa importante, eu vi recentemente uma pesquisa da ONU, pode procurar, que a maior parte do desperdício de alimento está no transporte. Gente, parece mentira, isso é real. Muitas pessoas acham que o desperdício de alimento está em casa quando o fulaninho deixa um pouco de comida, mas preste atenção, desde as centrais de abastecimento até a chegada ao consumidor, a maior parte do desperdício de alimentos se dá no transporte, principalmente porque o Brasil é um país predominantemente rodoviário e as estradas não são lá essas coisas. A gente acha que não tem nada a ver, né? Mas se relaciona. A gente percebe que está tudo muito conectado, né? A questão da produção, do material, como que ele vai sair de lá. E tem também a característica, né? Tem muitas frutas, que eles vistos, as pessoas não acham bonito, mesmo eles estando, né? Então, eles acabam sendo descartados também nessa parte. A gente tem também um desperdício grande de dinheiro, né? Eu falo que a gente está numa lógica de pagar para enterrar dinheiro, porque o Brasil, variam os estudos, a gente perde entre 8 e 12 bilhões, é com B, tá? 12 bilhões de reais por ano por não reciclar. A gente tem um quarto maior produtor de plástico do mundo e a gente recicla 1,2%. Presta atenção, quarto maior produtor de plástico do mundo. O Brasil é o quarto maior produtor de plástico do mundo e só recicla 1%, é isso? Só recicla menos de 2%. Esse dado de a gente ser o quarto maior produtor de plástico do mundo é de onde? Tem já vários estudos, certo, que a gente está atrás da China, da Índia. Entendi. Eu estou perguntando isso porque para a redação, sim, eles precisam muito associar. Só uma observação, gente. As ONGs ambientais, elas normalmente desenvolvem estudos também associados às agências da ONU. Então, normalmente são pesquisas que eu posso direcionar para ONGs como o Greenpeace, para algumas outras ONGs que são especificamente ambientais, para a questão voltada a essa necessidade de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. A USP tem muitos trabalhos também associados a isso e às agências da ONU, tá? Só para vocês saberem de onde vem essa referência. Isso, a gente tem da Ellen MacArthur falando sobre, né, já me adiantando, falei aqui dos resíduos, a gente tem
os resíduos nos oceanos, né? Então, estudos apontam que em 2050 vai ter mais plástico do que peixe no oceano. Por quê? Porque a gente está nessa lógica de pagar para enterrar dinheiro, pagando, né, para o aterro sanitário receber um material, e esse material ele poderia estar gerando renda para famílias. Então, essa economia circular, ela não é desenvolvida e a gente acaba desperdiçando esse recurso. Não é um consumo consciente. E como eu faço, de maneira bem objetiva, a gente vai já para um intervalo, como eu faço para construir esse consumo consciente? Observando o que eu consumo, observando a compra, observando as empresas que eu estou consumindo, porque a gente no consumo, a gente dá um voto de confiança, né? Eu compro daquela empresa, então eu concordo com as práticas dela. Então, rótulo tem certificações, né? E de entender se eu estou consumindo na quantidade que eu preciso, se eu estou, né, comprando um material que é interessante. E se é reciclável, se não é, de onde veio, para onde vai aquele material, né? Algumas perguntinhas muito interessantes de serem feitas antes de passar no caixa. Perfeito. E é uma prática completamente cultural. A gente hoje não tem um comportamento tão voltado ao consumo consciente, mas por tudo que tem acontecido, o planeta tem gritado a respeito da necessidade de algo mais racional. Professora, qual a ideia ou quais os objetivos da famosa Agenda 2030, que é uma agenda organizada ou pontuada pela Organização das Nações Unidas, com o objetivo de tentar melhorar o convívio mundial? O que é que a Agenda 2030 aborda em relação a essa parte? A Agenda 2030 são 17 objetivos e tem 169 metas. E essas metas a gente, né, conversando aqui de desenvolvimento sustentável, mostra que o desenvolvimento sustentável é economia, ambiente e sociedade. Dentre esses 17 objetivos, a gente tem erradicação da fome, educação de qualidade, parcerias e meio de implementação. Então, mostrando que não é só proteger o ambiente, mas está tudo relacionado. E aí essa agenda, ela quer incentivar pessoas, negócios, governos a aderirem, né, a novas práticas, a ter responsabilidade, né, no desenvolvimento de tecnologias. Então, essa agenda ela quer alinhar a nossa forma de agir, a nossa forma de consumir, para que em 2030 a gente tenha alcançado todos esses objetivos para um desenvolvimento sustentável. Sem dúvida. O que é que você imagina que representa o maior empecilho? O que é o maior entrave? O que é que mais impede de essa agenda ser executada? Você acha que é algo mais da população, algo mais ligado à questão da gestão pública, à educação ambiental, que normalmente nós não desenvolvemos na escola? Normalmente, eu não estou generalizando. A gente tem a parte da educação, né? Temos a Política Nacional de Educação Ambiental, que está aí há mais de 20 anos e a gente não implementou corretamente. Mas a questão de empresas, a questão do governo, né? Dos governos aceitarem implementar as metas e desse investimento, né? Entender que desenvolvimento sustentável é o nosso rumo à nossa sobrevivência, né? Então, é preciso entender, internalizar que não é porque algo não acontece perto que não vai interferir na minha saúde e na minha qualidade de vida. Perfeito. Pegando esse gancho de não acontecer perto, e a gente acha que se é um problema que está acontecendo em tal canto, não é uma preocupação minha, né? Nós estamos, por exemplo, agora em Recife e ficamos sabendo que haveria uma possibilidade, aí há pouco tempo, de um tsunami acontecer por causa de um vulcão que estava para entrar em erupção. Um exemplo. Você que está me vendo está no norte do país também. Tem gente de todo o Nordeste, tem gente no Norte. Imagine, tem pessoas que acham que porque estão acontecendo as queimadas no Norte, isso não vai interferir em algum tipo de qualidade de vida ou desenvolvimento no Sul e no Sudeste. Professora, estamos numa crise hídrica, no meio de uma crise hídrica, de uma crise energética. O que é que você acha que gerou isso? O que é que a gente tem a fazer a respeito? Como é que está a situação? Muito, muito boa essa pergunta. A gente entender que o que está no sul
tem interferência o que acontece no norte. A gente tem queimadas na Amazônia, a gente está com queimada no Cerrado. E geografia, né? A água, a chuva, ela vai para o sudeste a partir das relações que acontecem na floresta. Então, a floresta de pé, a floresta equilibrada, vai ter interferência. Então, se eu não tenho a floresta equilibrada, se eu não tenho os biomas equilibrados, eu vou interferir em todo o sistema que vai estar, né, envolvido. Então, chuva a menos, a gente tem também muita impermeabilização do solo. Então, a gente precisa entender os acontecimentos, né, que uma coisa interfere na outra. Então, a gente está não só numa crise hídrica, né, mas também energética, por conta da nossa matriz energética ser mais de hidrelétrica, né? Então, as queimadas por conta da pecuária, por conta, né, de alguns acidentes que acontecem, da pessoa soltar uma faísca e iniciar as derrubadas das árvores, isso interfere diretamente no regime das chuvas e em todo o resto que a gente está vendo, né? Algo me assusta muito. Vivemos uma crise hídrica e somos um país abundante em recurso natural. Nós somos o país que mais tem diversidade natural no mundo. O primeiro lugar em abundância de recursos naturais. Estamos numa crise hídrica. Só para lembrar a todo mundo, em 1915 tivemos uma seca muito séria que fez com que muitas pessoas saíssem dos seus lugares para tentar sobreviver no sul e sudeste. Muitos, quando não encontraram emprego no sul e sudeste, já subiram, eu costumo dizer, no mesmo pau de arara que foram para o sudeste, subiram para o norte para tentar trabalhar com a produção de borracha. E aí nós começamos a perceber que a cada 15 anos nós tínhamos um período de seca extrema. E as pessoas sabem que existem problemas associados à água porque não há uma justa distribuição. O Brasil é, de fato, um país muito desigual. E as pessoas terminam usando a questão da água, a abundância de água, a falta de água, como sendo uma ferramenta estratégica para que consigam continuar justificando o problema, para a cada eleição vender a solução do problema. Né? É muito interessante porque existe um economista paraibano, de quem eu gosto demais, fez um trabalho lindo no século XX, chamado Celso Furtado. Ele comenta que o subdesenvolvimento não é uma fase. Nenhum país que é desenvolvido, um dia foi subdesenvolvido e pá, se desenvolveu. O subdesenvolvimento, ele é um projeto. Então, é vendável ser subdesenvolvido. Talvez você esteja imaginando, claro que não. Gente, porque entenda, se eu sou um país subdesenvolvido, eu posso justificar a desigual distribuição de alimentos. Eu posso justificar com o subdesenvolvimento a crise hídrica. O que é que justifica a crise hídrica, sabe? E aí nós sabemos que existe a questão voltada à educação ambiental, mas existe a questão voltada a uma necessidade pública de entendimento. Então, assim, eu tenho vários tipos de interferência e eu continuo tendo um problema. Então, as queimadas, o problema da seca, terminam sendo estratégias para que eu consiga prometer que eu vou resolver tudo da próxima vez em que eu me candidato, entendeu? Então, é disso que Celso Furtado falava, do subdesenvolvimento como sendo uma estratégia de dominação, de justificativa, né? Isso, e perfeita essa colocação, e eu faço a observação, escutando as notícias, não. Por causa da falta de chuva, a gente está com os reservatórios secos. Tá, e o que é que está causando a falta de chuva, né? Porque se o ambiente está lá equilibrado, ele vai estar acontecendo, né, no ritmo. As pessoas acham que não tem relação. Isso. Gente, presta atenção. A falta de chuva tem relação direta com a degradação das florestas. Isso. Não é porque, tipo,
este ano não choveu porque o universo conspirou para não chover. Não, há uma intervenção humana proposital, não é isso? Exato, exato. A partir de uma não atuação na área, né, de preservação do solo, de uso correto do solo, de diminuição de derrubadas de árvores, de queimadas, isso tem um efeito cascata. E é isso, a gente precisa atuar no foco e não na consequência, porque a falta de chuva é uma consequência da inabilidade dos gestores em cuidarem do bem, né? A gente tem o artigo 225, todos são responsáveis, né, eu não vou falar idêntico ao artigo, mas somos todos responsáveis. Então, cabe ao governo a sua parcela, cabe à população a sua parcela. Então, cada um precisa, né, a Constituição Federal traz lá muito claro no seu artigo 225, que somos todos corresponsáveis pela preservação do ambiente. Então, se eu tenho uma omissão de um lado, a gente precisa, né, atuar nessa causa, o que é que está causando de fato a falta disso, a falta daquilo, e não a consequência é botar a culpa, não, o reservatório está vazio, precisa, né, você consumir ou você pagar a conta com a taxa mais alta. Então, isso vai continuar sempre assim, alguém vai pagar a conta mais cara e, infelizmente, na maioria das vezes é o lado mais fraco, né? É verdade. Professora, estamos na década dos oceanos. E, ao mesmo tempo em que isso acontece, estamos com a COP26, também com o projeto de discussão a respeito das questões climáticas. O que, de fato, representam essas duas questões? Bom, a década dos oceanos é uma ação que a gente precisa fazer, né? Então, da mesma forma, trazendo a responsabilidade para que a gente diminua a carga de resíduos que são descartados incorretamente nos oceanos. Estima-se que mais de 8.000 toneladas de material diariamente cheguem aos oceanos e é muito sério, né? A gente tem mais de 100.000 animais morrendo todos os anos por conta de ingestão de plástico. E esse plástico volta para a gente porque ele vai se fragmentar. O plástico já alcançou a parte mais profunda do oceano antes mesmo do homem chegar. Então, é necessário essa atenção, né, ao consumo do plástico, a como nós estamos nos relacionando com o ambiente. E a culpa não é do plástico, né? Como a gente conversa, é preciso entender a causa e não a consequência, né? Atuar na causa. E aí, a década dos oceanos é essa ação para que a gente, de 2021 a 2030, diminua essa quantidade, esse descarte. Então, várias ações elas são feitas, limpezas, tudo isso chamando essa responsabilidade. E a COP26, né, a gente está aqui falando de desenvolvimento econômico e desenvolvimento ambiental, juntando tudo, desenvolvimento sustentável, que envolve economia, ambiente e sociedade. A gente está aqui no meio de uma pandemia, né? A gente tem a pandemia da Covid, uma onda um pouco maior atrás dela, né? A questão econômica, a recessão econômica, e a gente tem uma onda muito maior que é a emergência climática. Eu quero destacar já um documentário para você que está em casa aí nos assistindo, Rompendo Barreiras, está na Netflix. Esse documentário, ele fala muito dos nossos impactos, como que a gente agiu e como isso tem referência, tem interferência e as consequências na Terra. Então, lá vai ter muitas informações, um conteúdo relevante para, né, escrever melhor, defender o tema na redação, caso esse seja um tema abordado. A COP26, uma reunião de líderes mundiais que está sendo colocado na mesa vários números compromissos para que diminua a emissão, né, de gases de efeito estufa de cada país. Então, são compromissos que vão ser assumidos pelos países para que diminua essa emissão, né? A gente está consumindo mais do que o planeta pode abarcar, mais do que o planeta consegue absorver. E aí é isso, 2021 é o ano, é um marco, né? A gente precisa atuar com relação à emergência climática. Perfeito. Por que você acha que os países ricos, de fato, eles não fingem
que são contra alguns acordos climáticos. Por que você acha que isso ainda persiste? Por que é que eles optam por isso? Nós sabemos que existe uma preocupação em produzir demasiadamente e a qualquer preço e a qualquer custo, diferentemente da Conferência de Estocolmo de 72. Mas por que eles persistem nisso? Tem a polêmica dos Estados Unidos que saíram do Acordo de Paris e agora, com o novo presidente, eles estão voltando para o acordo. E tantos ativistas no mundo sofrendo, correndo em favor das questões ambientais e tanta gente que tem uma visibilidade tão importante negligenciando a situação. Por que você acha que esses países ricos ainda estão se comportando dessa forma? Bom, tem a visão do gestor que está lá, né, que não entende essa interconexão entre ambiente, economia e sociedade. E tem também o fato da economia ela falar muito alto. A gente fala em desenvolvimento sustentável, é preciso o equilíbrio entre os três. Mas alguns ainda colocam a economia acima de tudo, né? É o barato que às vezes, e no caso da gente, está saindo caro, né? Perfeito. Gente, na redação, qualquer ponto associado à questão ambiental, ele pode ser linkado à necessidade de preservação como um todo, e quando acontece a degradação, eu sempre digo assim, se o tema for, como eu falei no começo do programa, lixo, plástico, se o problema for a queimada, a falta de reflorestamento, se o problema for qualquer questão mais específica, você percebe que a causa é a mesma, que é essa sobreposição econômica a qualquer custo. E nós sabemos que o impacto de qualquer temática mais específica voltada a essa degradação ambiental, o impacto também é o mesmo. Eu tenho uma problematização da qualidade de vida e eu tenho a degradação do planeta como consequência. E aí eu vou ter problema nos biomas, eu vou ter problema nos oceanos por causa da situação do efeito estufa, não é isso? Só um detalhe. Alguns perguntam de onde é que vem essa ideia. Eu acho que também é uma questão cultural. Por exemplo, e aí anote para a sua redação, a Carta de Achamento do Brasil, escrita por 1500, por Pero Vaz de Caminha, vendia o país. Tem um trecho da carta, gente, que diz, águas são muitas e infindas, tanto é que em se plantando dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Sabe como se dissesse, gente, rei, Dom Manuel, maravilhoso, vê, tá ótimo, tem muita coisa, tá. E essa ideia acontece, tanto é que eles entram, eles exploram, eles levam para a Europa, e no século XIX vem uma outra questão muito séria. No século XIX, com o nascimento do romantismo, eu começo com uma necessidade de ser nacionalista. E aí eu vou para uma questão literalmente romântica, que é algo, quando se fala em algo romântico, é algo que é distante do que é real. Então, eu tenho um exemplo, a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que poderia ir para a redação como repertório, ele traz uma visão muito romântica. Ele não diz, ei gente, vamos ter cuidado, porque o ciclo da mineração comprometeu muito aí no século anterior. Ele diz, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Peraí, calma, de que Brasil meu amor está falando? Né? Até quando essa visão romântica? E aí vai José de Alencar para os romances também trazer uma visão muito idealizada da natureza, quando ele escreve principalmente uma obra voltada à temática indígena, e ele menciona muito o contato com a natureza romântica idealizada, que é uma obra chamada O Guarani, certo? E por que isso? Por uma necessidade de nacionalismo. É como se, recorrendo a essa visão ambiental, romântica, idealizada, eu fosse nacionalista. Quando, na verdade, a necessidade de nacionalismo, ela está associada a pertencimento. Então, quando aconteceram as tragédias de Mariana, Brumadinho, por exemplo, presta atenção, problemas associados ao uso desmedido desse processo de mineração. Joia. Acontece desde quando? Século XVIII. Então, se eu tenho um processo de extração de minérios desde o século XVIII, na mesma região, não tem sentido
achar que nada vai acontecer. Não tem sentido. Então, acontece um problema no século XXI de algo que vem sendo posto desde o século XVIII. E a visão que muitas pessoas têm hoje, e é aonde eu quero chegar, é uma visão ainda muito romântica da questão ambiental. Aí vem as pessoas que dizem que não existe efeito estufa, que é mentira, que é uma questão da mídia. E a gente percebe a alteração de chuva, e a gente percebe a alteração dos oceanos, a gente percebe muitas vezes a chegada à extinção de espécies. Isso não acontece do nada, isso tem relação direta com o homem. Então, qualquer que seja a temática ambiental, se ligue, porque você pode pegar esses repertórios mais gerais para direcionar para a sua abordagem. É isso. Estamos chegando ao fim, professora. Eu conversaria aqui ainda muito mais. Também conversaria. Eu quero só destacar, você falou aí a questão de lá de 1500, a gente no Brasil foi muito, né, exaurido. Tiraram todos os materiais, tiraram todos os recursos que puderam naquele momento. E esse hábito, ele se estendeu até os dias atuais. E também o fato de que esse hábito, essa necessidade do consumo, a gente tem um tamanho continental, o Brasil, então tem muito, né? Tem essa visão romântica, tem muito, então não vou precisar... Eu costumo dizer que a gente é um país tão rico em tudo que roubam desde 1500 e ainda tem, sabe? Exato. É muito sério isso, gente. Portugal se constrói com o ouro do Brasil. Exato. Pelo amor de Deus, é muito, muito doido. Professora, quer fazer alguma consideração final, dar alguma dica de livro, documentário, algum teórico, algum ambientalista que vale a pena estudar? Nos conte. Bom, eu já fiz o Rompendo Barreiras, documentário da Netflix. Tem também o Cospiracy e o Seaspiracy, também da Netflix, que fala sobre o uso do solo e a questão de como a pecuária ela impacta na questão das mudanças climáticas, né, colabora, e também o Seaspiracy é com relação aos oceanos. Então, eu acho que são 3 conteúdos muito interessantes. A gente tem o Atlas do Plástico trazendo aí muitas informações, né, desse uso, né, dessa produção que a gente tem, do impacto causado. Então, esses eu destaco como alguns que devem ser lidos e acompanhados. Muito obrigada por estar aqui compartilhando deste momento tão especial. Muito obrigada a você, professora. Muito obrigada a você que está aí em casa, no trabalho, no ônibus, em qualquer lugar e está nos assistindo. Que honra poder compartilhar conhecimento com você. E olhe, tem mais uma coisa muito importante. Sigam todos vocês as redes sociais, o Instagram, @Uninassal, @Unama, que sempre são 2 universidades que têm um compromisso enorme com a educação e estão com atualizações ali, diárias. Não perca essa oportunidade e divulgue isso para todo mundo. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Um beijo.